O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, está no ar mais um Espaço Técnico. Hoje vamos falar sobre o novo relatório do auditor independente que será obrigatório em 2017 para os exercícios que se findam em 31 de dezembro de 2016 ou após essa data. Para sabermos mais sobre as novidades, contamos com a presença em nosso estúdio do auditor e conselheiro do CRC-SP, Cláudio Gonçalo Longo. Seja bem-vindo, Longo. Obrigado, Angela. É verdade? Essa é a data mesmo? Sim, a partir do ano que vem, ou 2017. Veja, Angela, na vez anterior, quando foram introduzidas as normas, 2009, né, foi dado um prazo adicional para as pequenas firmas de auditoria, quando executavam trabalhos de empresas não reguladas. Então, foi dado um prazo adicional de 2 anos. Desta vez, isso não é necessário. Por quê? Porque a própria norma em si, ela já diferencia, né, grandes empresas listadas deverão o relatório vai ter uma seção adicional, enquanto que nas outras não. Então, para essa vez aqui, não tem um prazo adicional, elas começam a vigorar já o próximo ano, 2017, como você bem disse, para as demonstrações de exercícios que se encerram após 31 de dezembro. Veja que isso é muito importante. A norma internacional ela fala em 15 de dezembro de 2016. Perfeito? Então, vamos imaginar uma situação que o auditor está, em 2017, emitindo um relatório sobre a demonstração contábil de um período que se encerra antes de 31 de dezembro de 2016. Vamos dizer, 15, 20 de dezembro, 30 de novembro. Seria aplicável ainda o modelo anterior, o modelo atual de relatório, né? Esse que nós estamos utilizando nesse momento. Então, isso aí, em princípio, essa é a regra e é isso que está na norma, a não ser que venha a ter uma diferente interpretação. Só queria deixar claro que empresa listada é aquela que tem ações na Bolsa ou que tem algum título registrado ou emitido em Bolsa de Valores, emitido ou registrado em Bolsa, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Por que o relatório mudou? Veja, acho que a grande motivação para a mudança é exatamente a necessidade que o usuário da demonstração contábil tem de ter mais informações, de ter informações específicas e não genéricas. Veja, Angela, o mundo está muito diferente, as coisas são... o nível de operação, a forma de operação das entidades é muito diferente do que era antigamente. Verdade. E as pessoas, o usuário da demonstração contábil, ele quer informações específicas, ele quer entender como que um certo assunto se aplica àquela entidade. Então, por exemplo, não adianta ficar falando da conjuntura econômica. O que o usuário da demonstração contábil quer é que como que esse ambiente econômico, essa conjuntura econômica se aplica, como é que ele afeta a empresa. Então, cada vez mais, o usuário quer informação específica, ele não quer teoria, ele não quer o que diz a norma, ele não está interessado nisso. Ele está interessado na aplicação efetiva daquilo. E hoje o ambiente de negócio, se você pegar, por exemplo, tecnologia, um ambiente tributário cada vez mais complexo, o ambiente, enfim, os problemas ambientais, o que o usuário da demonstração contábil quer? Ele quer como isso está impactando a empresa. E esse é o grande motivador da mudança. Agora, para atender essa necessidade do usuário, esse mercado que é mais exigente, necessita desse relatório dessa forma, como será esse novo relatório? Então, o novo relatório, Angela, ele tem algumas mudanças de fundo e tem outras mudanças que são simplesmente mudanças geográficas. Então, por exemplo, o novo modelo ele começa com
a seção da opinião. A seção da opinião ela tem basicamente um parágrafo introdutório, né, que diz o que o auditor fez, o que ele examinou, né, quais foram as demonstrações, e já entra em seguida com a opinião. Antes, a opinião era normalmente o último parágrafo, um parecer normal, limpo, quer dizer, sem qualquer ressalva, sem qualquer modificação, né, ele era o último parágrafo. Hoje ele é o primeiro parágrafo. Bom, a segunda seção do relatório é a base para a opinião. E isso aí tem uma grande novidade em relação ao modelo anterior. Anteriormente, quer dizer, no modelo que nós estamos usando atualmente, a base da opinião é só quando ela é modificada. Você só tem esse parágrafo quando existe ressalva ou existe alguma modificação. Daqui para frente, doravante, esse novo modelo sempre vai ter, logo após a opinião, qual foi a base para essa opinião, seja ela limpa ou com modificação. E modificação é ressalva, adversa, abstenção de opinião, perfeito? Então, esse parágrafo ele é extremamente importante porque ele entra também em detalhes de forma bem clara sobre a independência do auditor, certo? Quer dizer, ele tem uma afirmação em que está implícito ali que o auditor tem que observar e observa as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Tanto as normas profissionais, que estão perfeitamente alinhadas com as normas do IESBA, que fala sobre independência, como o próprio Código de Ética do Contador. Perfeito? Bom, aí tem uma terceira seção, que também é uma novidade. Essa seção ela só é aplicável quando a entidade que o auditor está examinando as demonstrações contábeis apresenta algum problema de incerteza quanto à continuidade. Se não tiver qualquer problema de incerteza quanto à continuidade, obviamente que essa seção não vai existir. Ela só existe quando tiver esse problema, certo? Quer dizer, o auditor identificou qual a grande mudança em relação ao que nós fazemos atualmente, né? Isso está num parágrafo de ênfase. Agora ele vai ter uma seção específica no relatório. Bom, depois nós temos uma outra grande novidade, que são os principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria, quer dizer, como o próprio nome diz, são aqueles assuntos que o auditor, ao longo do seu trabalho, considerou relevante, considerou importante para destacar no relatório. Perfeito? Bom, depois vem uma outra grande novidade, que são as outras informações. Quer dizer, ou seja, outras informações são informações que estão no relatório da administração que passam a ser abordados no relatório do auditor. Bom, depois vem a responsabilidade da administração, outra seção, como hoje já tem. Só que essa seção também sofreu alterações e passou a incorporar também as responsabilidades da governança. Porque a governança, o Conselho de Administração, por exemplo, ele supervisiona as operações, o dia a dia, as responsabilidades da administração. Outro aspecto relevante que vai estar incluso nessa seção é exatamente o fato de que enfatiza que a responsabilidade da administração e dos órgãos de governança é pela seleção das práticas contábeis que serão utilizadas. E dentre essas práticas contábeis, uma delas, que é extremamente relevante, é a que versa sobre a continuidade da entidade. Então, quer dizer, ali já tem uma decisão da administração. Perfeito? Bom, e depois temos a seção de responsabilidade do auditor, que foi tremendamente expandida em relação ao que é hoje utilizado. Então, hoje nós temos, sei lá, 3 parágrafos. Vamos ter praticamente 2 laudas falando sobre as responsabilidades do auditor. Para ficar mais claro, né, quais são as responsabilidades do auditor, vai definir o que é uma asseguração razoável, assim por diante. Tá? Então, essa seção do relatório passa a ser muito mais detalhada do que é o que nós usamos atualmente. Depois é o fecho do relatório. No fecho do relatório, nós não temos nenhuma grande novidade, quer dizer, na verdade, já é o que nós fazemos, vai continuar exatamente igual. A novidade é no exterior, porque passou a ser exigido
a identificação do sócio responsável pelo trabalho. Coisa que aqui no Brasil... Aqui já existe. Isso não tem qualquer problema, porque isso já é usado no Brasil. Então, isso já é divulgado. Então, essa mudança, para nós, não tem qualquer mudança efetiva na norma brasileira, certo? Agora, é importante destacar, Longo, que esse novo modelo de relatório do auditor é para todos os auditores. Sem dúvida. Tá? Sem todos dúvida. os auditores. E o que tem de diferente é que, para as entidades listadas, ou seja, aquelas com ações e títulos em bolsa, tá? Um parágrafo ele deve ser incluído. Perfeito. Para as não listadas, é facultativo, é isso, Longo? É isso mesmo. Quer dizer, para as empresas listadas, e como você bem disse, aquelas companhias abertas que emitem títulos que são negociados em bolsa, assim por diante, essas empresas, o relatório do auditor para as demonstrações financeiras dessa empresa tem que incluir uma seção específica que versa sobre os principais assuntos de auditoria. Quais são os assuntos? Bom, essa é uma pergunta interessante. Como nós estamos, o relatório do auditor ele passa a ser algo customizado, algo específico para aquela entidade. Então, não tem um padrão, né? Exatamente o objetivo é esse, não ter padrão, e vai variar de acordo com a situação, certo? Bom, quais são os principais assuntos de auditoria? Como o próprio nome diz, o principal assunto é aquilo que foi importante naquela auditoria. Veja, importante naquela auditoria daquele período. Não interessa ficar falando sobre anos anteriores. Então, são os assuntos que foram considerados relevantes naquele ano. Aí o auditor vai descrever quais são esses fatos. Explicar isso tem que ser numa linguagem, veja, ele tem que ser sucinto, né? Você não pode tomar tanto espaço, ele tem que ser sucinto, mas ao mesmo tempo tem que ter todas as informações para que aquela pessoa, o leitor, que não está no dia a dia da empresa, possa conhecer quais são os principais assuntos de auditoria. Veja, ele não vai escrever, o auditor aí tem que tomar cuidado, porque ele não vai escrever para ele, para os profissionais de auditoria, ele vai escrever para o público externo, para quem não está no dia a dia da empresa. Então, essa pessoa está interessada o quê? Em coisas específicas. Não adianta ele ficar falando em termos genéricos sobre conjuntura econômica, isso e aquilo e tal. Não, ele quer saber, tá bom, vamos dizer, no momento atual, nós somos numa crise política, isso, aquilo e tal. Não interessa ficar falando da crise em si ou do assunto político-econômico do momento. Interessa em que ponto isso que está ocorrendo afeta as demonstrações contábeis daquela entidade que ele está auditando. Então, é isso que é o relevante. Outra coisa, não tem surpresa. A norma, logicamente, que ela detalha, né? Ela explica como o auditor deve fazer. E, a bem da verdade, não existe grande novidade, porque o auditor, ao fazer o trabalho, ele vai selecionar os principais assuntos de auditoria, são exatamente aqueles que ele levou à atenção da administração, dos órgãos de governança. Normalmente, terminamos o trabalho de auditoria, temos uma reunião no encerramento. Dessa reunião, nós procuramos trazer aqueles assuntos que nós consideramos relevantes. É exatamente isso que vai acontecer. Só que essa informação agora, ela passa a ser pública. Antes ela era discutida numa sala fechada e ela passa a ser pública. Isso vai gerar uma certa dificuldade, né? Até de divulgação, tá? Do que deve, do que não deve, do que pode, do que não pode, porque o auditor, essas informações que eram feitas pelo RI das empresas, né? Agora uma parte delas acaba vindo na mão do auditor, dentro do seu trabalho normal de auditoria, que partiu da identificação inicial de área de risco, é isso mesmo? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, você falou em área de risco. Interessa, para quem não está no dia a dia da empresa, conhecer quais são os riscos que aquela entidade enfrenta. Agora, veja, na hora que você fala em risco, é importante para o leitor, tá bom, quais são os riscos? Como esses riscos foram administrados? Foram monitorados pela entidade e como que o auditor tratou esses assuntos.
Entendeu? Então, isso é extremamente importante. Veja, mais uma vez enfatizo, isso é uma linguagem, é algo, uma redação que vai ser lido por quem não está no dia a dia. Isso pode vir a gerar diferentes interpretações também. Sem dúvida nenhuma. O auditor vai ter que tomar cuidados adicionais em relação ao que ele sempre tomou. Por quê? Porque o relatório, como a gente bem disse, né, ele deixa de ser algo padronizado. Quer dizer, cada entidade vai ter um relatório diferente. Por quê? Porque os problemas, os principais assuntos de auditoria que eu identifico no Banco X, normalmente vão ser diferentes de uma companhia industrial, certo? Então, vai interessar para o leitor como que aqueles assuntos foram tratados naquela auditoria específica. Então, você tem perfeitamente, você está 100% certa nesse raciocínio. Eu já estou sentindo assim, uma necessidade de um prazo maior entre o encerramento, né, do trabalho de auditoria e a emissão e a discussão desse relatório do auditor. Sim, você tá tocando num assunto extremamente importante. Veja, vamos imaginar uma situação concreta. Eu termino uma auditoria e discuto os assuntos, e aí, vamos dizer que é uma companhia aberta e eu tenho que incluir os principais assuntos no relatório do auditor. O que vai acontecer? Normalmente, a pergunta que vai vir fatalmente é que do outro lado vai dizer, poxa, mas se você conseguiu concluir satisfatoriamente, para que você precisa falar disso no relatório? Perfeito? Exato. E é uma situação que eu não tenho dúvida que vai ocorrer. Agora, veja, tem que dizer, então, o auditor vai ter que tomar os cuidados necessários. A administração, por sua vez, você estava discutindo o órgão de governança, administração, quer dizer, ela vai começar aquela história de chegar e falar, olha, seria interessante eu passar o relatório para o pessoal do jurídico dar uma olhada, certo? Olha, o pessoal de relações com o mercado e assim por diante. Veja, com todo o respeito que temos, e logicamente devemos ter esses profissionais, mas cada um vai querer dar colocar algo de, olha, isso aqui não pode. O advogado vai estar preocupado com os aspectos legais, o outro com outros aspectos, e que não são. Eventualmente, o cara de marketing, se tiver a oportunidade, ele vai querer dar uma pincelada para fazer uma propaganda. Mas não pode, ele é um documento que você tem que ser sucinto e objetivo. E é do auditor. O relatório é do auditor. Mas agora o auditor também tem que falar um pouquinho sobre o relatório da administração. Sim. Como funciona? Outro aspecto importante. Quer dizer, a gente dimensionou que o relatório passa a ter uma seção específica sobre outras informações. Outras informações, como você falou, o relatório da administração. O auditor não opina sobre o relatório da administração, ele vai continuar não opinando. Mas só que agora ele vai ter que, obrigatoriamente, se manifestar sobre o relatório da administração. De acordo com as normas que estão em vigor, atualmente, mas só quando tem exceção. Quer dizer, eu sou auditor, eu comparo duas coisas, uma que eu estou opinando, que são as demonstrações contábeis, e outro, o relatório da administração. Tem inconsistência entre elas, aí eu vou apontar a inconsistência, que na prática acaba não ocorrendo. Por quê? Porque eu vou chegar para a administração e falar, olha, você está dizendo que tem um índice de liquidez de 1,3 e dividir o ativo circulante pelo passivo, você está dando 1,2. Ou você corrige, ou eu vou ter que apontar, logicamente, a empresa, né, a administração vai falar, melhor corrigir. Então, hoje, a gente só... exceção. Doravante, não. Sempre o relatório do auditor vai incluir uma seção onde ele vai explicar o que ele fez, quer dizer, na verdade, que ele leu o relatório e ele vai explicar o que ele fez e em relação, veja, não só hoje é demonstração financeira e relatório da administração. Doravante, ele vai ter que se preocupar, ele está lendo esse documento, o relatório da administração, e ele tem que estar preocupado se ele tem inconsistência em relação às demonstrações, que já ele sempre fez, certo?
e em relação ao conhecimento que ele obteve durante a auditoria. Veja que isso expande bastante a responsabilidade do auditor. Numa situação normal de um relatório sem modificações de opinião, sem ressalvas. Tá? Então, aproveitando, como é que ficam os demais parágrafos, ênfase e outros assuntos nesse novo contexto do relatório? Bom, o parágrafo de ênfase, as normas, 706, que trata de parágrafo de ênfase e parágrafo de outros assuntos, elas continuam, as definições são as mesmas, o auditor vai continuar chamando atenção num parágrafo de ênfase sobre aqueles assuntos que já estão divulgados adequadamente, digamos, ou nas notas explicativas, ou no corpo das demonstrações financeiras. Ele vai continuar, se necessário, fazendo um parágrafo de ênfase, adicionando um parágrafo de ênfase, ou um parágrafo de outros assuntos, por exemplo, para enfatizar que as demonstrações do ano anterior foram auditadas por outros auditores ou que não foram auditadas. Isso continua. O que a norma ela estabelece, olha, quando existe já um parágrafo de principais assuntos de auditoria, você não pode colocar um parágrafo de ênfase, um parágrafo de outros assuntos sobre a mesma matéria, porque isso polui, além de poluir, né, porque você teria duas vezes discutindo o mesmo assunto, então não deve, certo? Essa é a regra, mas a definição de parágrafo de ênfase e de outros assuntos continua. Então, vamos enfatizar que a seção de principais assuntos é só para companhias, obrigatoriamente só para companhias listadas. Nada impede que outras entidades, por exemplo, eu sou auditor e estou sendo contratado pela companhia ABC e ela chega e a administração fala, não, eu gostaria de ter que o seu relatório incluísse os principais assuntos de auditoria. Vamos colocar isso aí na carta de contratação, e para isso aí tem a norma 210, que estabelece como fazer, incluiu lá e não tem qualquer proibição. E se a gente olhar no futuro, eventualmente pode ser que os órgãos reguladores, tipo, por exemplo, Banco Central e assim por diante, pode vir a exigir que as demonstrações, que o relatório tenha seção de principais assuntos para outras empresas que não companhias abertas. Isso pode mudar. Veja bem, é pouco tempo até que a gente precisa emitir o primeiro relatório nesse novo modelo. A gente tem conhecimento que no Reino Unido e na Holanda, através de normas próprias, né, eles já iniciaram um outro tipo de relatório mais abrangente, não exatamente esse, mas mais abrangente, e parece que a aceitação foi positiva. Você acha que esse novo relatório, então, já indo por uma conclusão desse nosso espaço técnico, né, você acha, na sua opinião, esse novo relatório dará resposta adequada aos anseios dos usuários das demonstrações contábeis? Ângela, para os anseios atuais, sem dúvida nenhuma, sim. Mas a gente tem que colocar que nós nunca estamos satisfeitos, né? Na nossa vida, nós estamos sempre procurando desafios. E não tenha dúvida que os usuários das demonstrações contábeis estão cada vez mais interessados em informações que se aplicam especificamente às entidades, né? Então, com certeza, nesse momento nós estamos atendendo, mas nós temos que estar preparados, tanto os contadores, né, que preparam as demonstrações contábeis, como nós, auditores, que auditamos, que examinamos, temos que estar preparados. Por quê? Porque o mercado, os usuários vão continuar exigindo mais informações. E nós temos que estar preparados e, como sempre, respondemos à altura rapidamente. Certo? A profissão está de parabéns. É isso. Eu gostaria, inclusive, de saber se você pode dar um conselho para os auditores do Brasil, se você acha que eles já devem fazer um treinamento junto com seus clientes. O que você acha sobre isso? Pergunta interessante porque, na verdade, quer dizer, a gente tem conhecimento que algumas entidades, algumas empresas, algumas firmas de auditoria já fizeram até trabalhos de pesquisa e estão fazendo ensaios, né, de como ficaria o relatório se tivesse que ser, se a prática já tivesse ter sido seguida no ano passado. Então, isso você tem exemplo. Então, é perfeita a tua colocação no sentido de pegar os clientes atuais.
olhando a auditoria do ano passado e falar, bom, quais foram os principais assuntos, como ficaria o relatório, para ver qual seria a reação e assim por diante. Ou seja, muito treinamento, muita discussão com o cliente, né? E muita divulgação para o mercado também conhecer as limitações do que vai aparecer. Sem dúvida nenhuma, e veja que tanto o CRC como os demais órgãos, com certeza estão preparados para ministrar e com certeza na semana passada já tivemos uma palestra no Embracon, já estamos negociando, discutindo com o CRC de São Paulo para termos mais palestras mais detalhadas, né, sobre esse assunto, porque é um tema extremamente relevante. Extremamente. Eu tenho uma dúvida ainda, né? Aquele auditor que audita uma limitada, por exemplo, tá? Então ela não está listada, tá? Não faz parte do que se chama agora na norma de entidades listadas, tá? E quando entra naquela seção outros assuntos, simplesmente não vai existir essa seção? Ou o auditor vai escrever alguma coisa? Ele pode, não tem problema nenhum. Vamos dizer, o que a norma não permite é que você inclua na seção de outros assuntos, ou de parágrafo de ênfase, assuntos que estão sendo observados também, inclusos de principais assuntos de auditoria, para não poluir. Mas como você colocou, uma empresa limitada que não estava obrigada, e vamos dizer que o auditor não vai incluir seção específica para principais assuntos de auditoria, continua, como sempre foi, destacando os assuntos que são relevantes, ou no parágrafo de ênfase, se estão nas demonstrações, nas notas e assim por diante, e o auditor quer enfatizar, por exemplo, uma contingência, uma transação com parte relacionada, então continua da mesma forma. Teremos uma curva de aprendizado pela frente. Longo, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco todo esse conhecimento e aguardamos você em outros ensinamentos junto com o CRC-SP. Obrigado. Este foi o Espaço Técnico sobre o novo relatório do Auditor Independente. Obrigada pela audiência. Assista também a toda a programação da TV CRC-SP e acesse nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.